Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda e hoje inaugura-se um novo quadro aqui no canal chamado Duda Debuga. Inclusive, queria deixar um agradecimento especial pro Daniel, meu amigo, que teve a ideia desse nome maravilhoso. Então, Daniel, muito obrigada. Então, nesse quadro, a gente vai destrinchar alguns cursos, não só de graduação, mas também cursos tecnólogos na área de TI. Eu sei que eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima no card, sobre alguns cursos, né? Só que eu abordei um pouco mais de cursos de graduação na área de TI. Falei brevemente sobre eles. Nesse quadro, não. A gente vai abordar mais profundamente em cada um, então cada vídeo vai ter um curso diferente. E hoje a gente vai começar com engenharia de software. Então, se você quer saber um pouco mais desse curso, fica aqui com a gente. Bom, começo dizendo que o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o curso que eu faço, né? Eu faço na UFG. E isso pode variar de faculdade para faculdade. Pode ser que você entre numa faculdade que os nomes das matérias sejam diferentes, que o tempo de formação seja diferente, mas o que eu quero mostrar é mais ou menos uma base para vocês entenderem o que a gente aprende no curso, né? O que a gente utiliza. Então, sem mais enrolações, vamos lá. O curso de engenharia de software na UFG é um curso de bacharelado e tem duração de 4 anos e meio. E aí eu acho que vamos para o que vocês mais querem saber, que é o que a gente vê no curso, né? Eu vou deixar aqui, eu não sei qual dos lados, a matriz curricular para vocês irem acompanhando. Isso é todas as matérias que a gente vê. E na UFG tem uma peculiaridade que até o 4º período, as matérias que são ofertadas, você pode pegar com outras turmas também que não seja de engenharia de software. Ou seja, se alguma dessas matérias são ofertadas para a turma de ciências da computação ou sistemas de informação, você pode pegar também, porque elas são compartilhadas com as outras turmas. Então, começando com as matérias do primeiro período, são 4 matérias. A primeira matéria que a gente tem, né, no primeiro período é computação e sociedade. Essa matéria é um pouco mais teórica, um pouco mais de discussão mesmo, porque é uma matéria que ela aborda um pouco mais da computação inserida na sociedade, como a sociedade utiliza a computação em diversos setores. Então é uma matéria bem teórica, a gente não vê nada de programação nela. A segunda matéria que a gente vê é a introdução à programação. Na UFG, a introdução à programação ela é feita em C, né, na linguagem C. Então a gente começa do basicão mesmo da programação e é onde muita gente me pergunta, né? Precisa saber programar para entrar na faculdade? Não. Essa é uma das matérias que você vai aprender o básico do básico do básico. Vai aprender um pouco como instalar a IDE, né, que você vai utilizar para mexer com a linguagem. Você vai aprender um pouco da programação, o básico mesmo da programação. Então, os tipos como string, numbers, booleans, um pouco de estrutura de decisão, como if, else, else if, estruturas também de repetição, né, laços de repetição, como um dos mais utilizados, o while. Então vai ser uma coisa bem básica, você aprender o Hello World, né, os programinhas bem básicos mesmo, para ter uma noção de como funciona a programação, né, como você executa um programa, como você escreve um programa. Então é bem o basiquinho mesmo. Agora, uma das matérias que talvez assuste muita gente, né, que faça muita gente pensar 2 vezes antes de entrar no curso de TI, que é cálculo. Em cálculo a gente vê a parte básica do cálculo, por isso cálculo 1A, né? Tem outros 1B, 1C, mas no cálculo 1A, o que a gente vê? Um pouco de matemática básica, né? Bem basicona mesmo, só para relembrar alguns conceitos da matemática. Depois a gente vai para limites, derivadas e integrais. Lembrando que integrais a gente não chega nem nas integrais avançadas, é bem o básico mesmo. Porque o intuito é começar a desenvolver um raciocínio lógico, né? Então essas matérias de matemática entram para isso. Outra matéria também que é para introduzir mais nessa parte de matemática é fundamentos da matemática para computação. E ela também pode ser chamada só de matemática para computação. E ela também começa com essa questão da familiarização com a linguagem matemática. Ela vai trazer um pouco de noções de números, de funções e de conjuntos. Então, no primeiro período é bem isso, é bem o básico, é uma introdução, tanto na parte teórica, né, como a computação ela é introduzida na sociedade, como você começa a aprender a programar, como o seu raciocínio lógico começa a se moldar. Então, o primeiro período é bem basicão mesmo para a introdução total do curso. Já no segundo período, a gente tem uma matéria que chama Arquitetura de Computadores. Ela vai te mostrar como que o computador funciona, a questão de componentes, é uma parte básica, né? Porque a gente não precisa saber muito sobre hardware, mas a gente precisa ter uma noção de como se comunicar. A gente aprende também um pouco de linguagem de mais baixo nível para se comunicar com o hardware. Então a gente esquece um pouco da parte de software e foca bem na parte de hardware mesmo, para entender como o computador funciona e como ele se comunica. E aí, o que era fácil, né, da introdução à programação, que era bem a introdução, começa com
a dificultar um pouquinho mais, né, começa a aprofundar um pouquinho mais com o algoritmo e estrutura de dados Zoom. Ela é basicamente uma continuação da introdução à programação, né, vai aumentando o nível de dificuldade. Ela ainda utiliza C, mas ela vai aprofundar um pouco mais na parte do algoritmo, né, o que é um algoritmo, como criar um algoritmo. A gente aprende um pouco de recursividade, de complexidade e também mais pro finalzinho um pouco de pilhas e listas. A gente também tem uma matéria que assusta muita gente, que é probabilidade estatística. Ela depende de cálculo, então se você não passou em cálculo, você não consegue cursar ela. Então na probabilidade estatística, como o próprio nome diz, ela vai estudar tanto a parte de probabilidade quanto de estatística, né? Óbvio. Então a gente vai ter um pouco de probabilidade, de análise combinatória e também um pouco de variáveis aleatórias discretas. Além disso, seguindo um pouco ainda na matemática, a gente tem a álgebra linear. A álgebra linear, ela vai também tratar não muito da álgebra num nível muito avançado. A gente vai ver um pouco de matrizes, de escalonamento de matrizes, de determinante, então tudo voltado para matrizes. E a gente também vê um pouco de sistemas de equações lineares. E tem a matéria de lógica matemática, que ela é uma continuação de fundamentos matemáticos para computação. Então, na lógica matemática, a gente vai ter um pouco de lógica formal, de dedução e indução, operações lógicas e também equivalências lógicas. É uma parte bem lógica, é bem de premissas, uma coisa que aprofunda um pouco mais na lógica. Seguindo para o terceiro período, a gente tem uma novidade, que é a programação orientada a objetos, né? Enquanto a gente tinha só a linguagem C, que não é orientada a objetos, agora a gente tem a introdução de Java na matéria de programação orientada a objetos. Então, esse é o nosso primeiro contato com o Java na faculdade. A gente aprende um pouco de abstração, de associação e encapsulamento, polimorfismo, herança, né? Então, tudo que a linguagem Java oferece e tudo que a orientação a objetos também oferece, a gente aprende um pouco nessa matéria. E seguindo, né, dando continuidade na matéria Algoritmo e Estrutura de Dados Zoom, a gente tem a 2, a gente vai ter árvores binárias, a gente vai ter um pouco de algoritmos de ordenação e também alguns algoritmos de pesquisa. Além disso, a gente vai ter uma matéria chamada Linguagens e Paradigmas de Programação. Essa matéria, ela é um pouco mais teórica também, ela quase não tem programação em si. Ela aborda um pouco de como foi o surgimento das linguagens de programação, como que elas evoluíram. Então a gente aborda também os tipos de dados, é uma coisa um pouco mais introdutória sobre cada uma das linguagens. Então pode variar de professor para professor do que ele vai querer mostrar nessa matéria. E por último, do terceiro período, a gente tem a matéria de engenharia de software. É uma matéria que é basicamente, resumidamente, é o que eu tô fazendo nesse vídeo. Ela aborda um pouco do que a gente está vendo e o que a gente vai ver no curso de engenharia de software e o que a gente vai ver no mercado, né? As sub-áreas do mercado, quais são os rumos que a gente pode ir para o mercado, o que um profissional de engenharia de software faz, onde ele pode se especializar. Então, ela aborda bem o geralzão da engenharia de software. E aí, o quarto e último período, compartilhado com todos os outros cursos, a gente tem APA, né, que é Análise e Projeto de Algoritmos. Nessa matéria, a gente vê um pouco de grafos, a gente vê um pouco de algoritmos também, alguns modelos de computação também, e análise de complexidade. Além disso, a gente tem a matéria IHC, que é Interação Humano-Computador. Nessa matéria, a gente, como o próprio nome diz, a gente vai ter uma noção de como o computador, ele interage, né, como ele se comunica com a sociedade, como ele se comunica com o ser humano. Então, a gente vai ter muitos conceitos, como experiência de usuário, a gente vai ter uma noção de design e também de usabilidade. E por último, a gente começa também com uma novidade que é aprofundando um pouco no banco de dados, né? Embora seja uma matéria introdutória, banco de dados, a gente vê bem o basicão, mas é uma mudança, né? Porque a gente vai começar a ver linguagens de banco de dados. Então, Postgre, Oracle, ou até mesmo o próprio MySQL simplesão ali. E até mesmo o SQL simplesão. Eu aprendi o SQL bem básico, a gente não aprofundou muito. Era mais entender como que o banco de dados funciona, como a gente insere um dado no banco, como que a gente pesquisa esse dado, como a gente deleta esse dado. Então, são operações bem básicas mesmo pra gente só entender o funcionamento. E aí, passado o quarto período, a gente começa o quinto com uma diferença muito grande, porque aí, daí pra frente, só o curso de engenharia de software pega essas matérias. Então, são matérias que vão realmente aprofundar no que consiste a engenharia de software. E eu começo com a matéria de construção de software. É uma matéria que foi muito essencial, porque ela vai bem do basicão de como a gente vai construir o software. Então, as boas práticas, como a gente vai usar a melhor forma de escrita, né, de programação mesmo, como a gente vai usar as melhores formas de construir um software, pensando na usabilidade no futuro, na manutabilidade.
em como a gente vai fazer testes, né? A gente começa a aprofundar também um pouco em testes, a gente faz os programas, constrói os programas e testa eles, então para ter uma construção de software bem sólida. Então essa matéria ela deixa a gente nesse aprendizado de como construir um bom software. Seguindo também, a gente tem uma novidade que a gente entra na parte de modelagem de software. Essa matéria ela aborda bastante, foi uma matéria que eu aprendi muito sobre diagramas UML. Então, na UML, a gente vai ver alguns diagramas de estruturas, diagramas de comportamento, e a gente também vê um pouco na modelagem de software orientada a objetos também. Seguindo nas matérias, a gente vai ter também processos de software. Essa matéria ela começa com uma introdução do que seria os processos e as normas que existem na hora de se construir, de se manter, de documentar um software, né? De todo o ciclo de vida. A gente começa a ter uma noção de como manter todo o ciclo de vida dentro de um processo, ou de vários processos e dentro de várias normas também. A gente começa a aprofundar nas normas de processos, como a ISO, IEC, 3E, e a gente também vê alguns modelos de qualidade de processos de software, como o MPS-BR. E por último, do quinto período, a gente tem Engenharia de Sistemas. É uma matéria que ela também é um pouco mais teórica, ela quebra um pouco do que a gente viu nos semestres anteriores, que é aquela questão do pensamento lógico, né, do pensamento matemático, aquele pensamento bem lógico, e ele quebra isso com um pensamento sistêmico, pra gente analisar por um outro ponto de vista, entende? Então, Engenharia de Sistemas, ela começa aí pela essa parte mais sistêmica da coisa, não tão lógica e matemática da coisa. Seguindo para o sexto período, a gente tem uma continuação do que seria a construção de software, agora com o design de software. Na construção a gente tem uma base de design, né, de design pattern, mas no design de software propriamente dito, a gente vai aprofundar nesses design patterns, principalmente entender onde que a gente vai utilizar cada um, onde cada um se encaixa, então ele aprofunda bastante mesmo no design pattern. Seguindo a gente tem a matéria de domínios de software, que é uma matéria que o nome é bem intuitivo, ela aborda bastante a construção, né, todo o ciclo de vida de um software baseado em um domínio. Então essa matéria ela fez 100% prática. O professor ele chegou, acho que desde o primeiro dia falando de um projeto, a gente tinha que escolher um domínio, né? Então, por exemplo, no meu grupo ele escolheu fazer um software voltado para animais perdidos, então a gente baseou todo o nosso projeto nesse domínio, né? O domínio de animais perdidos. Então, desde a gente fez o levantamento de requisitos, a gente fez a própria construção, teste, apresentação do sistema inteiro baseado em um domínio que a gente escolheu. Seguindo nas continuações das matérias do período passado, a gente tem agora processos de qualidade de software. Antes a gente viu processos de software, a gente abrange boa parte dos processos e agora a gente começa a aprofundar nos de qualidade. Então, como a qualidade influencia na documentação, como ela influencia na manutenção, na construção, qual é a relação da qualidade em relação ao custo, ao tempo. Então, a gente aprende bastante a questão dos processos para a qualidade do software. E por último, do quinto período, a gente tem a matéria de gerência de projeto de software, né? Essa matéria, eu acho que ela é bastante conhecida pelos profissionais, né, que são gerentes de projeto. É muito intuitivo pensar, né, que um gerente de projeto ele vai cuidar do cronograma do projeto, do acompanhamento de todo o projeto, de distribuir as equipes, de acompanhar essas equipes. Então é basicamente isso voltado para como a gente vai fazer isso. Então a gente aprende algumas métricas, a gente aprende a como montar um cronograma, a como seguir esse cronograma, também como fazer estimativas e controles desse cronograma. E aí a gente passa para o sétimo período, que foi o que eu cursei no semestre passado, então tá bem fresco na minha memória as matérias. A primeira delas é software concorrente distribuído, uma matéria que é bastante de programação, a gente usou bastante Java o tempo inteiro. E nessa matéria a gente aborda algumas coisas como distribuição, paralelismo, aplicações RESTful, alguns microserviços, também um pouco de containers e troca de mensagem. Então é uma matéria bem completa e ela aprofunda bastante nessa questão em Java, na linguagem Java. A gente também teve a matéria de experiência de software, que para mim foi uma das minhas favoritas. A gente focou bastante na experiência de usuário e na experiência da interface de usuário. Então, a gente teve alguns princípios de design, de cores, de heurísticas, né? A questão da zona do dedo, se você vai fazer um aplicativo mobile, saber aonde que o usuário vai clicar, o tamanho do dedo, para não ficar aquelas teclas minúsculas. Então, tudo isso pensado para uma melhor experiência do usuário final, né, que vai utilizar o sistema. Então, essa matéria, ela foi muito bacana porque ela aprofundou bastante
no cliente final, né? Como pensar em fazer um sistema que o usuário final vai ter uma melhor experiência. Além disso, a gente teve a matéria de arquitetura de software, né? A gente já teve a matéria de arquitetura de computadores e agora é voltada para software mesmo. Então, a gente aprendeu um pouco sobre a documentação da arquitetura de software, alguns fundamentos também da arquitetura, né, de software, e também alguns métodos para a gente conseguir desenvolver a arquitetura. Em penúltimo aqui das matérias do 7º período, a gente teve requisitos de software. O nome também é bem intuitivo. A gente aprendeu do início ao fim da matéria de como fazer o levantamento correto de requisitos. A gente aprendeu algumas técnicas, alguns modelos de como fazer esse levantamento para ser o mais assertivo possível para começar um desenvolvimento de software, né? Porque a base do desenvolvimento é o levantamento de requisitos. E por último, a gente teve a matéria de governança e gestão de serviços de software. Essa matéria também foi um pouco mais teórica. Nessa matéria a gente abordou as duas partes, né? Tanto governança quanto gestão. Então, a parte voltada para a governança, que é de políticas, de regulamentação que ajudam a empresa, né, de TI, e também a parte de gestão, que é mais voltada para o cotidiano da empresa. E o 8º período eu vou só apresentar as matérias para vocês, porque eu ainda não cursei elas, então eu não sei o que está por vir ainda. Mas as matérias que vão ter são software para sistemas oblíquos, software para persistência de dados, padrões de arquitetura de software e também testes de software. Lembrando que vocês devem estar vendo alguns verdinhos de matérias optativas. Essas matérias, elas são matérias que você pode escolher dentre algumas que eles oferecem para você compor a sua grade. Então, elas são optativas. Você pode optar por alguma delas, né? Mas você tem que escolher pelo menos 3 para cursar durante o curso inteiro. E por último, no 9º período, ao contrário de muitos cursos, o de engenharia de software da UFG não tem TCC. Então, o nosso 9º período, que seria o período de fazer o TCC, né, de fazer a monografia, a gente tem uma parte totalmente diferente, que é uma parte 100% prática. Então, a gente vai pegar tudo o que a gente aprendeu no curso inteiro e vai aplicar em um projeto prático de 320 horas, que é o período de 6 meses de um semestre. Então, ela substitui o TCC. Pode ser que em algumas faculdades, né, como eu disse, faculdade que você possa fazer tenha o TCC e não seja um projeto prático como esse, mas na UFG é um projeto prático. E com isso a gente encerra esse vídeo que já ficou bastante extenso. Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixem aqui nos comentários, né? Se surgiu alguma dúvida em relação a alguma matéria, pode comentar aí. E me conta também se vocês já cursaram engenharia de software ou estão cursando, se as matérias são parecidas, se muda alguma coisa. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Além disso, se você tem alguma sugestão de curso, tanto de graduação quanto curso tecnólogo, que você quer que eu aprofunde nesse quadro aqui do canal, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo uma listinha dos mais pedidos para trazer para vocês. Até o próximo vídeo, a gente se vê. Um beijo, até lá!